bem-vindo ao primeiro episódio do nosso Hoff Talk Podcast, um podcast que visa entregar para você, profissional da estética, tudo o que você precisa para ter sucesso da área. Eu sou Paola Farnese, CEO do Instituto Harmonize. Hoje nós somos 4 sedes no Brasil e construímos um ecossistema que pode ser reproduzido em qualquer clínica de estética. Ao meu lado nesse podcast, eu tenho o Bruno Moreira, que é o gestor do Harmonize e faz parte de toda a diretoria e todas as decisões mais importantes dentro do Instituto. Além de tudo, é o meu noivo. Eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho sobre a trajetória dele dentro do empreendedorismo. É um prazer estar ao lado da Paola, ser o co-host dela aqui nesse podcast. No primeiro episódio, nós vamos fazer um modelo um pouco diferente. Vamos nos entrevistar. Então, eu vou falar um pouco da minha história, falar das questões do Harmonize, quando eu entrei. E a Paola vai contar um pouco da história dela. E aí a gente vai desenvolver uma conversa bem legal. E a gente espera trazer muito conhecimento para todos vocês que estão nos acompanhando. Fala um pouquinho, Bruno, sobre a sua história dentro do empreendedorismo. Como começou, de onde você veio, porque no Harmonize a gente tem um tempo que você está ali, né, fazendo parte da gestão, fazendo toda a organização do Instituto como um todo, para que a gente tenha um crescimento. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da história do Bruno. Então, eu sou o Bruno, 39 anos, filho mais novo da dona Ivani e do senhor Geraldo, mais conhecido como Jacaré. Tenho 3 irmãos e lá em casa, apesar de não ter nenhum empresário, meu pai sempre foi um cara que teve aquela veia empreendedora. Então sempre pensou em montar alguma coisa. E minha mãe me conta que desde pequeno eu sempre quis empreender. Que desde pequeno eu falava, não, eu quero ser dono do meu próprio negócio, quero fabricar, quero mudar algumas coisas e tudo mais. E ao passar dos anos, entrei na administração, na PUC Minas, e tive a oportunidade, com a ideia do meu pai, de fundar a Brasil Solos. E foi em 2009 a gente fundou a empresa. Em 2010 a gente iniciou as atividades. Então eu já estou 15 anos já no mercado. E ao longo desses 15 anos muita coisa aconteceu numa trajetória do empresário, de muitos empresários no país vão se identificar com alguns pontos. Então iniciei meu negócio quase sem dinheiro nenhum. Então, com um capital de giro reduzido. Quando a gente fez a primeira venda, a empresa não recebeu. Então, a gente chegou a ficar quase 2 anos ali entre cheque especial, antecipação de boleto. E ali naqueles 2 anos, eu vou dizer até no primeiro ano, eu consegui visualizar que o negócio era um bom negócio. E ali eu pude entender o que me esperava por ser empresário nessa caminhada. Então, ali eu entendi o que é resiliência. Ali eu comecei a entender o que é trabalho duro, algumas coisas que a gente vai conversar aqui. E ali a gente começou, sem dinheiro, a pensar em saídas. Então, o empresário, ele precisa ter uma resiliência, ele precisa pensar em inovação, ele precisa pensar em saídas. E aí a gente conseguiu dar a volta por cima. Em 2013, a gente já estava fazendo 7 dígitos no ano. A empresa saiu de 0 a um faturamento de 4 milhões em 2013. Em 2015, a gente já estava entrando na casa dos 8 milhões. Em 2019, eu resolvi ir para outros mercados. E aí, uma das coisas também que alguns empreendedores, alguns empresários passam, às vezes, tá com o ego elevado demais. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso quase me levou à quebra. Em 2022, a empresa estava passando por maus bocados e sentei com meu sócio, que é meu irmão, Marcelo Moreira, e a gente conversou e resolveu dar não 2 passos para trás, mas sim 10 passos para trás. Tivemos que praticamente começar um negócio do zero. Muitas pessoas que não faziam parte do propósito da empresa, a gente teve que entender que elas não faziam mais sentido estar conosco. Essa é uma parte difícil que o empresariado também passa. Às vezes as pessoas que te trouxeram até aqui não vão ser as que vão te levar para o outro nível. E ali a gente, em 2022 para 2023, a gente reformulou toda a nossa estrutura e a gente começou a pensar numa palavrinha que chama cultura. E a gente começou a criar uma cultura, a criar uma visão de empresa mais sólida, e aí as coisas começaram a fluir. E hoje a empresa, em 2024, ela já está faturando mais do que há 5 anos atrás. E a gente tem uma projeção
Para 2025, de 7 dígitos mês. E para 2030, está faturando mais de 30 milhões ano. Então, a minha vida, como vários empresários, ela teve altos e baixos. Situações que muitas vezes você vai passando, que na época que eu comecei, apesar de não ser tão velho, não tinha tanta informação, havia uma dificuldade maior de você conseguir, mas eu sempre fui um cara muito bom ouvinte. Então, eu sempre conversei com pessoas que já passaram por algumas situações, sempre escutei as pessoas mais velhas, que sempre me trouxeram bastante aprendizado, amigos, ambiente, e isso me ajudou a poder estar nessa caminhada que não é fácil há 15 anos. Tá. Bom, conhecendo um pouquinho do Bruno, agora eu vou falar um pouquinho do Harmonize, da Paola, da história do Instituto, para que a gente chegue no ponto onde você entra na história do Harmonize, né? Sim. Eu venho de uma família de empresários, de comerciantes, como eu já disse, né? O meu pai, ele veio do nada, então eu vejo desde criança ele vendendo, correndo atrás, batalhando para conseguir sobreviver. E aí, quando eu chego na minha adolescência, eu penso, eu quero minha liberdade, eu também quero ser empresário, eu também quero ter o meu negócio, porque eu cresci vendo um negócio, né? Vendo a correria. E é ruim, mas é bom. A gente que cresce nesse ambiente, a gente tem meio que até um vício mesmo desse empreender, porque é ser livre. Então, para mim, empreender é ser livre. Mas quando eu me formo ali em odontologia, eu chego num ponto de que eu fiz uma faculdade que não era bem o que eu gostava, eu não sabia se eu gostava ou se eu não gostava, mas entrei na harmonização ali como já a última tentativa, eu falo, de continuar na odontologia. E isso me trouxe uma paixão, porque a harmonização ela foi uma paixão à primeira vista na minha vida, assim. E a possibilidade de pensar, não, eu consigo também ter a minha liberdade. A harmonização fez brilhar os meus olhos no quesito. Eu vou conseguir ser uma pessoa que é livre financeiramente, que consegue realizar os sonhos que eu tive. Viajar ao mundo sempre foi um sonho meu. Desde criança, quando eu via aqueles filmes de Paris, dos Estados Unidos, eu sempre falava, um dia eu vou estar lá. E a harmonização, ela abriu os meus olhos para isso. Ela foi no momento da minha vida que eu enxerguei essa possibilidade. E nunca tão claro eu tinha enxergado essa possibilidade quando eu conheci a harmonização. Então, eu comecei o Harmonize, não foi primeiro o Harmonize, a gente começou como ortocanal, não tinha a menor ideia de o que era um posicionamento de marca, que o nome trazia as pessoas, que as cores traziam as pessoas. Então, a Paola ela iniciou muito por rumo. Por que vai chamar ortocanal? Porque na época, quando eu abri mesmo, eu trabalhava com ortodontia e tratamento de canal. Então, eu pensei ortocanal. O negócio era azul, né? Nada a ver comigo, mas eu iniciei dessa forma. Depois, quando eu entrei na harmonização, eu pensei, bom, agora eu preciso reinventar essa marca, eu preciso fazer um rebranding, que eu nem sabia que se chamava rebranding. Eu só pensei, eu preciso mudar de nome, porque não traz aquilo que hoje o Harmonize é. Então, começamos a nos chamar Instituto Harmonize. E aí, nessa época, eu já estava lá na Silviano Brandão, com uma casa velha, porque foi assim que eu comecei, né? Quando eu vim para Belo Horizonte para poder abrir, eu aluguei uma casa velha, eu reformei essa casa velha, e ela não tinha uma estrutura ideal, mas eu fui colocando ali as coisas que dava, fui fazendo o que dava para fazer. Eu sempre conto isso. Quem nunca assistiu uma palestra minha nunca ouviu, mas quem já assistiu com certeza já ouviu isso. Meu sonho nessa época era que eu conseguisse ter armário planejado. Então, quando eu abri essa clínica, eu ficava falando, gente, um dia eu vou ter uma clínica e essa clínica vai ter armário planejado. Só que nessa época isso não era uma realidade. Então, o que eu fiz? A minha mãe, ela tinha uma loja. Essa loja passou por uma reforma. E aí, nessa reforma, ela jogou alguns móveis praticamente fora, deixou num depósito lá. E esses móveis estavam lá. Pensei, bom, se o negócio é planejado e montado, eu posso ir atrás do cara que trabalha com armário, se eu pagar ele um preço, ele vai desmontar isso aqui, montar de novo como se fosse um consultório. Era o que dava para fazer, para eu criar na minha cabeça essa imagem de um armário planejado. E assim foi que eu fiz. Então, lá em Capelinha, eu paguei um cara, lembro até hoje, 3.500 era o que ele queria. Eu ofereci 3.200, porque meu pai sempre fala que a gente tem que negociar. Tem que negociar. Então, eu paguei 3.200 e esse cara mudou o armário. Depois, eu tive que pagar um caminhão para levar o armário até BH. Então, 6 horas de viagem ali. E a gente consegui montar essa clínica com os armários planejados ali dentro do que eu tinha.
Então, da Silviano Brandão, naquela época, eu atendia, depois do atendimento, a gente abriu o olhar, né? Eu abri esse olhar para dar aula, que foi algo que uma ex-professora despertou em mim. Da Silviano, a gente foi para o Buritis, na primeira sede. Na primeira sede, no ano passado, a gente foi para a segunda sede. Em paralelo, Recife acontecendo, as pessoas pedindo que o curso lá acontecesse com mais frequência. E eu falo que tudo que eu fiz até então era muito por rumo, né? Eu me enxergo assim, Paula, qual foi o processo que você utilizou? Hoje eu sei o processo, porque a gente sentou para criar a metodologia da Paola, para criar a metodologia que trouxe a Paola até aqui. Então eu sei o que eu fiz. Mas na época eu não sabia, era meio que por rumo. Então eu criei um produto, o produto era bom, porque eu acho que o ponto principal, né, é você ter um bom produto. Não adianta nada você ter um sonho e não ter um bom produto. Então o produto era bom, a gente fazia uma entrega para o aluno, fazia uma entrega para o paciente. Mas eu tinha essa deficiência na parte de gestão, porque eu acho que eu vejo que a minha mente é muito criativa, a minha mente ela funciona muito rápido, mas faltava um pouco da gestão, de colocar os processos certos, de colocar as coisas, a casa em ordem, né? Então, tudo que eu cheguei um pouco por rumo. Então, eu vi que isso aqui dá certo, eu sei que isso aqui funciona, mas isso não era nada documentado. E aí a gente bate no teto, né? Porque eu falo que por rumo a gente consegue chegar até um certo ponto e o Harmonize conseguiu chegar bem longe, com faturamento bem alto, mas quando você chegou, a gente estava nesse teto. Então daqui a gente estava ali batendo cabeça, eu falo que a gente estava ali igual barata tonta, um batendo no outro e pensando como é que nós vamos chegar no próximo nível. Então, para passar a bola para você, a pergunta que eu faço agora é: quando você chegou no Harmonize, a gente fez uma evolução aí que a gente deu um pulo fantástico nesse tempo que você entrou, mas trazendo para a realidade, né? Quais eram as maiores deficiências? Porque eu vejo hoje, e a gente hoje é mentor, né, de negócio, nós somos mentores de profissionais da harmonização que querem crescer, que querem furar, que querem sair desse teto que eles bateram ou que querem iniciar. Então é muito parecido o teto que eu tava e os problemas que eu tinha. Se você pudesse listar esses problemas que o Harmonize tinha hoje, os principais que você viu e que você chegou e falou assim: nossa, eu vou atacar esses 3 pontos primeiro aqui, porque é o principal que está faltando aqui. Quais seriam esses pontos? Então, quando eu entrei no Harmonize em 2023, eu entrei inicialmente como um consultor. Eu sempre gostei muito de falar de negócio e tudo mais, sempre fez parte de mim. E também para o pessoal entender que eu não caí totalmente de gaiato no navio, né? Entrei de gaiato no navio, se a expressão estiver correta. Eu já investi em clínicas já, apesar de não estar ativamente em nenhuma delas, igual eu estou no Harmonize. Sempre foi um negócio em paralelo, como um sócio investidor. Então eu já entendi um pouco de clínica, não tanto igual esse tempo que eu estou no Harmonize. Então quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu percebi foi o ambiente. O ambiente, o Harmonize, ele é muito gostoso. Você entra lá, tudo cor-de-rosa e tudo mais. Mas quando eu estou trazendo ambiente, é as pessoas. Primeira coisa, eu já sabia, por ser seu noivo, o que você estava esperando com a empresa. Então, o que eu fiz foi conversar com todos eles para saber se o alinhamento de propósito, eles estavam na mesma direção. Porque não adianta nada se o sócio fundador ou o gerente, diretor, a pessoa que lidera está indo para a esquerda e as pessoas estão indo para a direita. O negócio não vai acontecer. E ali eu já consegui identificar um perfil do pessoal. Então ali o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto foi a questão de dados. Então, quando eu entro no Harmonize, eu começo a analisar a empresa e é muito fácil. Quer dizer, não é que é muito fácil, né? Mas quando você entra num negócio que não está faturando, toda ajuda é excelente. Agora, quando você entra num negócio que está faturando, você ainda tem que ter um certo cuidado além disso. Porque, tipo, você vai mudar, mas o negócio já está dando certo. Então, aí ali eu comecei a ver os dados. Os dados, eles ficavam centralizados em poucas pessoas, né? E para mim isso não funciona. Porque um líder, um gestor e tudo mais, ele precisa ter as informações de uma maneira mais prática e mais rápida. Então, ali foi um outro ponto. E o terceiro ponto é o seguinte: como fazer o negócio escalar, sendo que a Paola é uma pessoa? Então, na hora que a gente peguei esse mix, a gente começou a trabalhar em cima.
E ali a gente fez uns 2 meses de consultoria. Meu irmão estava na consultoria junto também, por ele estar na parte das nossas clínicas que a gente tem investido e tudo mais. Então ele já entendia um pouco mais o negócio, ele trazendo mais a parte de comercial, parte de marketing, de lead, toda essa parte ali, e eu trazendo mais essa parte operacional, parte de processo, parte de gestão estratégica e tudo mais. E aí a gente vendo que do jeito que estava ainda não ia ser legal para a Paola e nem para mim. E aí a gente resolve no final do ano eu iniciar como gestor no Harmonize. E aí, para mim, isso foi muito melhor, porque aí eu tenho mais autoridade, autonomia de fazer certas coisas que, como um consultor, eu não ia poder fazer, porque aí, quando o consultor ele entra demais e começa a mudar as coisas, a equipe se perde. Pô, mas a pessoa nem trabalha aqui, ela só está prestando um serviço e tudo mais. Então, tem que ter um tato para isso. E aí eu entro e aí eu começo a fazer exatamente isso. Eu começo a identificar as pessoas, a tentar trazer essas pessoas para o propósito, a gente já começa a ter uma mudança de equipe. E aí no final do ano, para o início do ano, algumas pessoas entram e outras saem. Então a gente já começa a já fazer alguns testes ali no que a gente realmente estava disposto a apresentar, a treinar essa equipe e tudo mais. E eu já começo a fazer um trabalho bem pesado na questão de dados. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar um software. Então, e quando eu falo de software, pessoal, muita gente acha que é tipo, pô, vou gastar milhares de reais. Você tem software hoje baratíssimos, entendeu? A Paola tinha um software lá, o Instituto Harmonize tinha um software lá, mas um software muito mais focado em agenda. E tinha muita questão de Excel. Eu acho Excel muito bom durante um tempo, para você fazer uma análise sua e tudo mais. Então, um software, ele é indispensável para qualquer negócio. Deixa eu só colocar uma coisa, porque a gente dentista, principalmente o dentista, né? É claro que a gente atinge várias áreas aqui, porque hoje todo mundo que pode trabalhar com harmonização vai muito além da odontologia, mas posso falar da minha formação. O dentista, ele foi programado, pelo menos na minha época, eu acredito que não tenha mudado, a gente foi programado para sentar numa cadeira, atender, pegar um livro caixa, sério mesmo, pegar um livro caixa, anotar quanto que entrou, anotar quanto que saiu e olhar o que sobrou ali de dinheiro. E isso era a minha cabeça antes da gente começar a trabalhar pesado nessa parte de gestão. Era assim que eu via. Como o negócio sempre foi um negócio que funcionou e vendeu muito, porque a gente implantou uma cultura de marketing de vendas, então eu vejo que hoje, onde a gente chegou ali, veio muito do marketing que vendia. Então eu aprendi a trabalhar com marketing e esse marketing traz gente, mas eu fiquei com essa deficiência da odontologia, né? Que eu faço um livro caixa, então eu não preciso de sistema e eu tinha eu era muito fechada para o sistema, você sabe disso. Ah, não, vamos continuar na planilha, vamos fazer a planilha, mas vamos fazer o sistema, mas vamos fazer a planilha. Então, na sua opinião, qualquer pessoa, bom, se eu estou começando hoje, mesmo começando hoje, vale muito a pena investir, por exemplo, em um sistema, investir em um CRM. Para quem não sabe, o CRM ele é vamos colocar como uma ferramenta que vai te ajudar a fazer o empilhamento de leads, que são as pessoas que chegam através do marketing ou através de indicação. Você acredita que isso seja um ponto que as pessoas têm que ter desde o início? Eu estou começando, eu tenho que ter? O software, sim. O CRM não faz muito sentido nesse início, porque imagina se você não tem um volume muito grande de pacientes. Então, assim, você vai ter um gasto, você vai ter um tempo e tudo mais. Nesse primeiro momento, eu não aconselharia, entendeu? Mas começou a ter um volume constante de paciente, o CRM, ele realmente vale muito a pena. O software, por quê? Porque no software você consegue colocar informações do seu cliente, e aí informações, vários softwares te entregam, que podem parecer bobas, mas uma data de aniversário. Ali você já tem uma possibilidade de fazer uma campanha com aqueles clientes. Uma outra informação, endereço. Para que endereço? Pô, meus clientes, ele vêm mais de qual região? Ah, vem mais da região norte de Belo Horizonte. Para que eu vou ficar fazendo um tráfego imenso lá na região norte, dependendo se eu já tenho um volume lá? Às vezes eu tenho que jogar um tráfego mais pesado para outra região. Enfim, então você começa a ter parâmetros. O sistema ele vai te dar agilidade. Então, na hora de você fazer uma venda e tudo mais, você vai ter as informações ali mais concretas. Você vai ter o preço dos seus produtos. Você vai ter a parte que eu acho que é onde que a maioria das pessoas não gostam de mexer, mas é a parte totalmente
essencial do negócio, que é a parte financeira. Todo mundo olha o quanto você receber, mas ninguém quer olhar o quanto você pagar. Entendeu? Então você precisa entender os seus custos fixos, os custos variáveis, para onde que esse dinheiro está indo, entendeu? Quanto que eu estou gastando. E aí o nosso sistema nos entrega centro de custo, que a gente pegar e dividir a empresa em vários setores. Então eu sei hoje, um centro de custo, por exemplo, que eu tenho, curso. Eu sei quanto que os cursos hoje me entregam de receita. Um centro de custo de experiência do aluno. Eu sei quanto que me gasta ter de experiência do aluno. Então, eu vou direcionando para saber o seguinte. Opa, a empresa aqui está gastando demais, está gastando de menos. Pô, mas nós estamos gastando demais, mas a gente está tendo um retorno. Então, a experiência do aluno, que está um valor alto, mas está trazendo muito aluno por causa da experiência do aluno. Pô, como é que eu sei que está vindo através da experiência do aluno? Pergunta ao seu cliente. A gente faz pesquisas, satisfações, a gente tem ali algumas perguntas são referentes à experiência, referente ao conteúdo e por aí vai. Então, assim, eu acho que o princípio, assim, se fosse para tentar, eu vou tentar pegar com base no Harmonize ali. Então, eu vi esses defeitos, mas eu vi muita qualidade ali, tanto que eu tô aqui até hoje. E não pretendo sair também, né? A gente vai casar, então... Não tem jeito, né? Mas, assim, o que eu vi de potencial, assim, gigantesco no Harmonize? Primeira coisa, não é que eu cheguei lá e tudo estava errado, não. Não estava. Vocês tinham as informações, mas estavam centralizadas em pessoas. E quando está centralizado em pessoas, o problema todo é o seguinte: se as pessoas saem, você vai conseguir essa informação? Vai. Mas você vai demorar mais tempo. E tempo é um negócio muito precioso. Então, no nosso dia, que é corrida e tudo mais, a gente precisa ter otimização do tempo. Então, na hora que eu vi essas questões todas, beleza. Então, eu vi, cara, a empresa... ela precisa de uma... Imagina um diamante e você vai lapidando ele. Então, ela precisa ser lapidada para poder voar. E tem como voar e a gente já começou. O avião já saiu de terra já. Ele já está voando. Então, beleza. O que é aí? Beleza. Aí eu vou pegar e vou analisar a empresa. Cara, primeira coisa que eu vi que para mim é essencial. As técnicas, como você trabalha. Então, a verdade que você traz. Então... você é uma pessoa que estuda muito, você se dedica muito a aprender, você pensa mais em investimento profissional do que em investimento pessoal. Então, aquilo dali, eu me fiz, putz, aqui tem uma mina de dinheiro, entendeu? Porque hoje o que o pessoal quer? Não quer dar nada e quer receber muito. Então, beleza. Tá, nós temos um ponto ali. Tem volume de paciente e de aluno. Então, as pessoas querem fazer o curso, as pessoas querem ser atendidas lá. Beleza. Então, como alavancar isso daí? Aí foi onde que a gente iniciou uma conversa de trazer novos professores, pessoas formadas por você, que se identificam com o seu propósito, que se identificam com a sua cultura, que se identificam com a sua empresa. Ali a gente já ganha muito tempo. Por quê? Porque você traz uma pessoa fora do mercado, não que ela não vai conseguir, mas uma pessoa formada dentro de casa facilita. Então, para esse tipo de situação, facilita muito mais você trazer um professor, alguma pessoa que está ali. E outra, você está dando oportunidade para quem está ali do seu lado. Então, isso tudo a gente foi galgando. Hoje a gente tem curso ministrado por outras pessoas. A gente tem atendimentos por outras pessoas. Antes também só você atendia basicamente lá no particular. Então, hoje a gente tem uma equipe para isso. E a coisa está acontecendo. Deixa eu trazer um pouco para a realidade de quem tem uma clínica, por exemplo, então, que está acompanhando a gente. Eu sei que tem pessoas que dão aula aqui também, mas a realidade de uma clínica a pessoa que vai começar hoje, ela é ideal que ela já comece com essa cabeça, né? Porque eu vejo que muita gente começa com uma cabeça assim, eu quero montar meu consultório, e para que eu vou saber de processo, para que eu vou fazer de gestão, se você eu e eu, ou você eu e uma secretária, porque eu vejo que o maior erro é esse, a maioria não consegue vislumbrar e nem conseguir fazer um planejamento a longo prazo. Então, existe uma diferença desse tipo de profissional. Quando a gente fala de escala, a gente está falando disso. É como que a gente vai conseguir fazer esse negócio, produzir mais dinheiro e, muitas vezes, não tendo que ser eu o profissional sentado. Porque também é uma outra questão do profissional da saúde. A gente aprende que o dinheiro vem da gente e a renda vem da gente. Só que nesse momento que o dinheiro vem, a renda vem da gente, a gente cai na escravidão, né? Eu falo que ao invés de ser livre, você virou um escravo e você está preso no seu negócio. Como que você acha que a pessoa pode, desde o início, pensar nisso?
Então, não sou eu, não sou só eu. Hoje sou eu, mas daqui uns dias são outras pessoas. Então, é processo, o que eu tenho que implantar desde o início? Porque na minha cabeça, processo vinha só depois que já fosse grande. E aí, muito do que você pegou ali dentro do Harmonize, quando você chegou, veio dessa mentalidade. De que, se eu ainda sou pequena, ou se eu comecei pequena, agora que ficou grande, o negócio virou uma bagunça, e o processo para ser implantado precisa meio que voltar ali do zero. Então, o que você acha que essa pessoa, desde o início, com essa cabeça de que todo negócio dentro da estética é escalável, que a gente consegue escalar uma clínica, você consegue escalar uma escola, mas o que ela tem que pensar ali desde o início, implantar desde o início dentro da clínica dela? Tá, o ponto que eu iniciar, você chegou a falar aí, ele. Para mim é a mentalidade. Então, antes de você estar num negócio, você tem que entender o seguinte, cara, esse negócio meu é inescalável, esse negócio meu é a mentalidade. Eu vou trazer só uma parte que aconteceu na minha empresa, a gente devia ter 5 anos de empresa, 4 anos, não me recordo tão bem. A gente estava numa reunião geral, eram aproximadamente umas 15 pessoas, e um funcionário meu, de chão de fábrica, virou e falou... Ele vinha da Fiat, trabalhou a vida inteira na Fiat, virou e falou assim, Bruno, você quer implantar um controle de estoque aqui para produção que nem a Fiat tem direito. E olha o seu tamanho. E eu virei e falei com ele, falei assim, a energia que eu gasto para pensar grande vai ser a mesma que eu vou pensar pequeno. Se eu penso que eu não sou capaz, isso já trava meu negócio. Então eu quero me espelhar nos melhores, nos maiores e tudo mais. Então eu já começo a ter uma mudança de mentalidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Entendeu? Você tem que entrar e falar assim, eu vou montar meu negócio, eu tô disposto a dar mais do que receber nesse primeiro momento, eu tenho uma mentalidade forte, resiliente e tudo mais, beleza. Iniciei um negócio. Primeira coisa que você tem que saber, o que você vai vender? Qual que é o seu produto? E aí, para quem está iniciando, eu sugiro estudar um pouquinho, ou estudar bem, sobre plano de negócio. Porque no plano de negócio, você vai imaginar a sua empresa ali. Você vai entender... Cara, os produtos que eu vou vender, qual que é a comunicação que eu vou fazer, qual que é o valor que eu vou trazer, porque assim, vamos pensar, Botox é Botox. Por que eu vou fazer um Botox com a Paola, ou então eu vou fazer um Botox com o concorrente? Por que eu vou fazer um lábio de R$5.000 com a Paola e eu vou fazer um lábio de R$1.000 com o concorrente? O valor não é o preço. Entendeu? Então tem alguma coisa aí. Então você precisa desenhar quem que vão ser meus fornecedores e por aí vai. Beleza. Entendi. Meu negócio já está funcionando. Então, beleza, seu negócio já está ali. Quais são os seus produtos? Eu vejo, no meio da harmonização, e aí você me corrija se eu estiver errado, que a pessoa às vezes faz um curso eu, assim, ainda estou aprendendo. Tem muito procedimento. Eu te faço algumas perguntas e na hora até dar umas risadas, mas são muitos procedimentos. Lembrando que eu estou 1 ano mesmo na área. E eu vejo que às vezes as pessoas, elas fazem um curso, elas já querem entrar e já fazer todos os atendimentos. Entendeu? E assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você está lidando com pessoas. Às vezes um produto que você injetar em mim vai ter uma reação. Não sabe se o sistema imunológico está bom, enfim. Então tem vários fatores. Então eu acho que a primeira coisa é identificar o que você é bom e colocar alguns produtos. Menos pode ser mais. Entendeu? Beleza, entrei ali. Já sei o produto... meu preço de venda. Bruno, não sei calcular meu preço de venda. Mas você sabe fazer uma pesquisa de mercado. Como é que é fazer uma pesquisa de mercado? Quanto que as clínicas que estão perto da minha clínica, na minha região, vendem? Como é que o pessoal está cobrando? Ali você já tem um parâmetro. Você já começa a entender. Beleza, já tem um preço, já tem um produto, já tem um preço. O que eu já pensaria? Eu sou sozinho, não tenho nenhuma secretária. Vai documentando o máximo de coisa que você puder, entendeu? Mas documentar como? Cara, manda um áudio, escreve. Fazer o quê? Escrever o processo, como que você vai fazer? Por quê? Porque na hora que você crescer e você vai crescer, você vai precisar contratar alguém. Seu tempo é corrido. O tempo de um empresário, um microempreendedor, cara, a gente vende o almoço para poder comer na janta, já pensando no café da manhã. É corrido. Então, assim, a gente vai ter que comprar, vender, negociar, fazer vídeo, contratar, enfim, você vai ter que fazer várias coisas, vai ter que fazer gestão de estoque, você vai ter que várias coisas. Então, na hora de você contratar essa pessoa, quanto mais de informação você puder oferecer para ela, mais direcionamento ela vai ter, mais ela vai poder te ajudar. Então, você começa a pensar em processo. Como é que eu penso em processo?
pensa no fluxo que você faz todo dia. Então, na hora que eu vou vender, beleza, eu vendi um procedimento. Para eu poder vender esse procedimento, eu conversei com a pessoa. Como é que eu abordei essa pessoa? Como é que foi a conversa? Anota. Beleza, então eu fiz uma venda. Eu vou ter que comprar porque eu não tenho produto. Onde que está o contato desse meu fornecedor? Está no sistema. Então, pensando, pessoal, vamos colocar no sistema. Excel, nesse primeiro momento, pode ser, mas eu já aconselho ir para um sistema. Então, coloca no sistema ali. Então, tá. Então, eu entrei em contato, procurei ali. Beleza, fiz o contato com esse fornecedor. Como é que é a entrega? Qual que é o faturamento mínimo? Como é que eu faço o pagamento? São pequenas informações que ajudam muito na hora de quem for entrar. Só um parêntese antes da gente continuar, só nessa parte do processo, e principalmente do processo do contato com o paciente, né? Vamos falar de paciente, porque aqui a gente vai estar falando para profissionais que atendem esses pacientes. Isso tem muito a ver, e isso casa muito depois, lá na frente, só depois eu consegui enxergar isso, com a missão, com o propósito, com o valor e com a cultura da empresa. Porque se você não cria um processo, quando chega lá na frente e você começa a se distanciar um pouco, então existe a parte operacional de quem está ali todos os dias, colocando e fazendo a operação mesmo. No início, a gente é o estratégico operacional, né? A gente é quem cria o processo, a gente é quem executa, e eu acho que é muito por isso que a gente não documenta, porque você está ali fazendo o tempo inteiro, então você pensa, para que eu vou documentar isso aqui? E o pensamento, assim, trazendo para aquilo que eu vivi, para o crescimento do Harmonize, o pensamento tem que ser esse, por quê? Para que isso lá na frente não te gere uma dor, que é a dor de você estar se distanciando e se perder aquilo que você faz. Então, essa parte do processo é importante também nessa etapa de como que eu faço quando o paciente chega, como que eu abordo esse paciente quando tem que mandar uma mensagem. Hoje sou eu que faço, mas como que a minha secretária vai fazer? Como que vai conversar com esse paciente? Qual é a frequência que eu vou manter de contato com esse paciente? Quando ele chegar dentro da minha clínica, eu ofereço o café ou eu falo com ele que ele pode se servir, eu mesma sirvo. Esse café, ele é servido com adoçante, ele é servido com Nutella, ele é servido com biscoito. Qual que é o processo? Porque a dor que eu vejo de um empreendedor, quando você começa a crescer, é essa. A gente que cria uma empresa, a gente tem a empresa como um filho, né? Então, assim, você começa ali, é só você e a sua empresa, e você faz tudo. Aí depois você coloca mais uma pessoa, depois vem mais uma e mais uma. E a grande dor que eu vejo é quando você começa a se distanciar do operacional e você começa a ver que o que está sendo feito na operação se perdeu da sua essência, da sua cultura, dos seus valores, porque você não fez esse processo. E aí, dentro disso, vem a cultura, né? Que muita gente não sabe o que é. O que é uma cultura de uma empresa e qual que é a importância, além disso que eu já falei, de se implantar essa cultura junto com o processo, para estar enraizado, o que é uma cultura de uma empresa? E por que eu preciso criar uma cultura, mesmo que seja eu a minha empresa? Tá, eu só queria acrescentar uma questão, que existe duas frustrações aí nisso que você colocou. A do empresário, do empreendedor, que desenhou toda essa trajetória que você falou e não consegue ter o resultado esperado, essa frustração. Mas também existe o lado do colaborador. Por quê? Você quer que a pessoa que entre lá te entregue o máximo de resultado possível sem ter informação nenhuma. Então, eu não sei como abordar e tudo mais, eu não sei às vezes como vender, eu não sei fazer isso. E essa pessoa acaba que não vai poder mostrar o potencial dela. Consequentemente, ela vai acabar se frustrando, você vai frustrar com ela e ela vai ser desligada e às vezes ela teria um ótimo potencial. Um amigo meu, ele fala uma frase bem interessante, que é o seguinte: a cultura come a estratégia a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso mesmo. Então, o que é a cultura? A cultura nada mais é que as situações, as atitudes que quando você não estiver lá, vão estar ocorrendo. Então, na nossa cultura do Harmonize, a gente tem lá, somos 1% melhor. Eu não preciso de ninguém me falar isso. Eu demonstro isso, entendeu? Eu acompanho, incentivo as pessoas a fazerem isso. Para no dia que eu não estiver lá, as pessoas olhem e se identifiquem com aquilo ali. E ser 1% melhor não é só no trabalho, é na vida. Então, a cultura é algo que vai entrar no seu negócio, na sua empresa, e vai fazer com que as pessoas que estejam lá estejam bem alinhadas com o seu propósito, entendeu? Você quer manter um negócio que siga todos os seus valores, todos os seus princípios, tudo que você criou. Que é inegociável. Que é inegociável. E a cultura vai fazer isso, entendeu? Então, é um assunto
que precisa ter, você colocar, e a cultura não pode ser tipo, simplesmente cheguei e falei uma vez. Você tem que demonstrar a cultura. A cultura, você falou, é negociável. Você não negocia com a cultura. Se para você relacionamento gera venda, você não pode só chegar e virar e falar assim, toma aqui minha tabela de preço. Isso não é relacionamento, entendeu? E se as pessoas não estão sabendo fazer isso, você precisa orientar essas pessoas, cobrar, incentivar, tudo mais, e criar rituais para isso. Então, o processo tem que ser construído em cima da cultura. Na verdade, assim, o processo ele pode andar paralelo, entendeu? O processo, na verdade, eles são coisas operacionais, coisas que têm que ser feitas. A cultura é algo mais intrínseco. Mas, por exemplo, se a minha cultura é relacionamento gera vendas, o processo de venda da minha secretária tem que caminhar em cima... Sim, eu tô tentando trazer quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha. É porque é o seguinte, você entende que eu vou chegar ali. Eu não consigo, no processo, colocar todas as objeções que meus clientes vão me trazer. Uhum. Só que eu consigo, através da minha cultura, entender o seguinte, o que é um relacionamento? Por que a gente se relacionou? Porque a gente começou a conversar, a gente começou a se entender. O relacionamento é isso, é comunicação, entendeu? É você entender o lado do outro. É você oferecer algo verdadeiro para o outro. Então, é nesse ponto, porque o processo, ele vai estar ali, ó, você tem que mandar mensagem, você tem que oferecer isso, tem que fazer isso. Só que, às vezes, eu não vou conseguir colocar tudo. A inteligência artificial, hoje, ela até consegue fazer isso. Mas nós estamos falando de um negócio, nós estamos iniciando, entendeu? E nossa, aí a gente está começando a trabalhar com inteligência artificial. Então, tem muita coisa boa que vai acontecer. Então, a cultura você pode iniciar a partir do primeiro dia. Entendeu? A partir do primeiro dia. Então, se o relacionamento gera vendas, você pode entender que é o seguinte, o meu relacionamento com o meu colaborador, ele tem que ocorrer também. Eu preciso ter um relacionamento com ele. Porque se eu não tenho um relacionamento com ele não sabe nem o que é relacionamento. Eu não dou exemplo para ele. Exatamente. Nós estamos falando relacionamento gera vendas, mas se você não mostra o que é um relacionamento, como é que você vai ter? Entendeu? Então, a gente começa a identificar um negócio com várias áreas. Então, nós temos, igual a gente falou, a parte do produto, a gente tem a parte de precificação, a gente tem a parte de custo, a gente tem a parte de processo, a gente tem a parte de cultura. Então, fazer gestão é isso, é você pegar... ser um malabarista, né? Você pegar várias bolas e fazer com que todos os setores tenham atenção. Pô, Bruno, isso é difícil demais. Ninguém falou que a vida de empresário é fácil. Ainda mais no Brasil. Entendeu? Que nada é fácil nesse sentido. Mas eu, por experiência, eu não trocaria. Para mim, você tá num negócio e conseguir desenvolver um negócio, e através desse negócio, é dar oportunidades às pessoas. E nessas oportunidades, as pessoas realizarem sonhos, cara, isso tem preço. E, consequentemente, o quê? Você vai ter que colocar dinheiro no bolso. Porque o pessoal fala assim, dinheiro, cara, dinheiro é essencial. Eu não sou instituição filantrópica, entendeu? Tem que dar dinheiro no negócio. Então, na minha empresa, junto com meu irmão, e no Instituto Harmonize, a nossa primeira prioridade é o quê? Vendas. Sem vendas, o negócio não funciona. Então, tem que trazer dinheiro para casa. Então, toda a equipe precisa estar alinhada com essa parte de vendas. E aí é onde que a gente entra. Quando você vai ganhando robustez no negócio, você começa a trazer pessoas para o seu lado para poder te ajudar a seguir aqueles propósitos, a manter a sua cultura, a ter alinhamento de processo. Porque o processo, o que ele vai te permitir? Numa das aulas que eu dou lá no Instituto, eu trago um vídeo que na hora o pessoal pode ficar meio assim, mas assim, ele mostra, fala bem de empresa e tudo mais, mas tem uma parte que ele fala lá, imagina a sua empresa igual uma franquia. Por quê? Ele fala isso no vídeo. Porque se você tem uma empresa igual uma franquia, o que você está querendo dizer ali? Você tem um padrão, você consegue reproduzir aquilo dali. Se você consegue reproduzir com a mesma essência, com a mesma cultura, com a mesma prioridade, com os mesmos processos, o negócio é escalável. Então, muitas vezes o pessoal não vê a empresa dessa maneira. A partir do momento que você começa a visualizar assim, o céu é o limite, entendeu? Aí você pode pensar, igual a gente, tem expansão. Pô, nós estamos em Belo Horizonte. Ir para Recife não é tão fácil igual parece. São quase 3 horas de voo.
Não é voo que sai toda hora. Quantas vezes nós dois voltamos 2 e pouquinho de madrugada? Só a gente sabe quantas vezes de lá do aeroporto já fui trabalhar virado. Entendeu? Só que o negócio tá funcionando. Tivemos aula, tivemos atendimento, enquanto estava tendo aqui em Belo Horizonte também. Mas para isso a gente precisa ter um padrão. A gente precisa ter ali um sistema que converse. Eu preciso analisar os dados de uma maneira rápida para que eu possa saber o direcionamento que a empresa está indo. Agora eu quero trazer um assunto polêmico, que eu acredito que bate dentro de toda empresa. Eu nem gosto de polêmica. Que é o marketing com a gestão. Eu sou da parte que, é claro, eu olho para toda empresa, eu preciso olhar como CEO para toda empresa, mas eu sou a parte do marketing, que está ali para pensar o que que eu quero, o que que eu posso fazer para trazer mais vendas, o que que a gente vai investir. E aí o marketing, ele traz isso, né? Ele traz um investimento. Quanto que eu posso investir, quando que eu tenho que investir, e esse investimento, quando é que ele é saudável? Porque a gente estava falando essa semana passada sobre o custo que é para trazer uma pessoa para dentro do instituto, o custo que é para trazer um paciente, o custo que é... Então, o que é junto com a gestão, como é que eu trabalho com esse marketing junto com a gestão, pensando em custo? A pessoa que acabou de começar, eu invisto em marketing, eu não invisto, eu invisto no marketing interno, eu trabalho ali dentro da minha base, eu construo a minha base, o que que eu faço, né? Eu invisto ou não invisto? Para onde que a gente vai nesse momento quando a pessoa está iniciando? Porque hoje dentro do Harmonize, a gente tem muito claro o que traz a venda para o Instituto. E o nosso marketing, ele é muito, muito consistente. A gente conseguiu construir um marketing muito consistente em questão de posicionamento, de autoridade, de construção de marca. A gente consegue ter as pessoas olhando para o Harmonize hoje e enxergando o Harmonize como uma marca, mas não foi sempre assim. Então, eu entendo que em diversos momentos eu errei no investimento. Tanto que quando você entrou, que você trouxe esse número de tráfego pago que a gente investe hoje, ele é irreal. Tipo, não existe esse valor tão alto de tráfego pago. Então, hoje a gente tem um valor menor, conseguindo converter mais, mas você trouxe essa realidade para a gente. Isso aqui é irreal. Esse investimento aqui é irreal. Então, naquele momento que a pessoa está começando, como é que ela sabe o que é real e o que é irreal? Para não cair naquilo de eu invisto, eu não tenho retorno, eu poderia estar investindo em outras coisas. Eu invisto em pessoas ou eu invisto em tráfego? Eu invisto em pessoas ou eu invisto em marketing? Uma pergunta que não quer calar. Naquele momento inicial, é mais lucrativo para mim colocar uma secretária se eu não tenho. Eu estou trazendo perguntas bem reais que eu recebo no dia a dia, que são feitas para mim, mas que nesse momento eu penso muito nessa parte de gestão. É mais lucrativo eu ter uma secretária que vai conseguir converter mais ou eu invisto em tráfego? Porque vamos pensar naquela pessoa que está chegando, não tem ninguém para receber ela. Na parte da gestão, o que é mais lucrativo? É uma pergunta difícil, né? No Harmonize foi um caso à parte. Por quê? Porque lá, quando eu entrei, já tinha um volume alto com o tráfego. E tem caixa. Então, o tráfego não, o marketing em si, antes era uma agência externa, hoje o marketing é interno. Eu te parabenizo pela escolha, foi uma das melhores escolhas, porque você pode trazer sua identidade para o negócio de forma muito clara. O mundo cor-de-rosa ficou mais rosa. Então, assim, ali o marketing, o tráfego, ele não... É lógico que impacta, mas assim, não de uma maneira que deixava o caixa em risco, entendeu? Nessa questão que você trouxe, tráfego, marketing e uma colaboradora, uma secretária, eu contrataria a secretária. Por quê? Imagina o seguinte, o Bruno começa a fazer vídeo, investir 1 milhão em tráfego. Eu vou trazer gente demais. Beleza, mas não tem ninguém para me ajudar a atender. Como é que eu vou atender, receber e tudo mais? Então, falar de um número assim seria uma hipocrisia da minha parte falar assim, gasta X, Y, Z. Eu não conheço o negócio de cada um. Porque depende do momento de cada um. Depende do negócio de cada um, depende do caso, depende da saúde financeira. O que eu vejo é o seguinte, eu brinco que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu não sabia nem o que era lead direito. O meu negócio, ele é um negócio bem específico, então a gente tem lá um tráfego, a gente tem um trabalho na internet e tudo mais, mas mais Google. Instagram não é tanto a nossa praia. O seu não. A parte de estética, Instagram e tudo mais, só que é o seguinte, o que eu vejo em vários influenciadores, em várias pessoas que estão nesse meio do digital? Disciplina e constância. Então, você grava muitos vídeos por dia. Então, a pessoa que quer começar, ela precisa começar a gravar. Entendeu?
Você tem 1.000 seguidores e tudo mais. Imagina se aqueles 1.000 seguidores começam a consumir seu produto de forma orgânica, entendeu? E aí você começa a alavancar. Eu tenho uma teoria assim, a gente tem que sempre vender, mas eu acredito que a gente não pode vender a qualquer custo, entendeu? Então, imagina o seguinte, você tem um paciente por dia, mas aquele paciente que vai lá na sua clínica, ela vai ter a experiência. Aquela pessoa é sua defensora da sua marca. Aquela pessoa vai começar a te indicar. Aquela pessoa vai começar a trazer pessoas para ser atendida no seu instituto ou na sua clínica. Agora, imagina você tem 10 pessoas por dia, uma por hora, trabalhando a média de 10 horas. Entrou, nem sabe o nome direito, não sabe de formação nenhuma, já pega, já faz o procedimento, já vai embora, esquece de entregar a ficha, não marca um retorno e tudo mais. Cara, essa pessoa vai virar e falar assim, eu só sou mais um na fila do pão. Então, o marketing ele é necessário, principalmente para a área da estética. Mas não pode ser um marketing a qualquer custo. Você precisa saber dos seus números, você precisa saber da sua realidade, entendeu? Eu só trazendo um gancho, porque isso é uma questão que a gente, né, já concorda muito e que é uma metodologia nossa dentro da mentoria 360 de marketing, de posicionamento de gestão, que é a mentoria que a gente traz junto para ajudar esses profissionais. A gente faz um caminho contrário e eu vejo que eu faço um caminho contrário de várias empresas de marketing e aí eu bato de frente, às vezes a mentorada tá ali, a empresa tá falando para ir para um lado, eu falo para ir para o outro, mas eu sempre trago com esse conhecimento de causa. Isso que você falou é algo que a gente faz no Harmonize. Eu sempre fui a pessoa que pensou, às vezes mesmo sem a técnica correta, sem saber que a gente estava fazendo correto, eu sempre fui a pessoa que pensou o seguinte: não adianta eu encher o meu Instagram, eu gastar horrores com tráfego pago e a minha vitrine tá vazia. E eu vejo que várias empresas de marketing, elas trazem isso para as pessoas. Olha, você começa comigo essa semana que vem nós vamos para o tráfego pago. Peraí. O tráfego pago nada mais é do que, ao invés, eu sempre faço essa analogia, ao invés de eu esperar a pessoa passar na frente da minha vitrine, eu levo a minha vitrine até essa pessoa. Se eu não tenho vitrine, eu vou levar essa pessoa para onde? Então, eu começo ali com aquele tráfego, chega aquele tanto de gente passando na frente da minha vitrine que está vazia. Eu estou esfregando uma vitrine vazia na cara da pessoa. E eu acredito que o motivo pelo qual, mesmo quando a gente estava gastando uma quantidade alta de tráfego, a gente tinha um retorno bom e isso não deixava o caixa deficiente, é porque eu sempre pensei nessa construção. A metodologia da nossa mentoria, ela é muito baseada em cima disso, da construção de autoridade. Então, primeiro eu tenho que ser especialista em alguma coisa. Meu produto tem que ser bom, como você falou. Depois, eu vou mostrar isso para as pessoas, eu não vou fingir o que eu não sou, eu simplesmente vou mostrar aquilo que eu sou, entregando esse conteúdo, porque o papel, né, na nossa metodologia também é isso. O meu papel na internet não é só vender, eu tenho um papel muito maior, que é de servir as pessoas, que é de levar o conhecimento para as pessoas, que é de ser inspiração, trazer para as pessoas novidade de vida, para que as pessoas possam olhar e pensar assim, nossa, essa pessoa aqui, mesmo que eu não vou comprar da Paola, mas ela consegue me entregar alguma coisa. E aí o resto da venda é consequência. Mas essa questão de construir a vitrine antes da pessoa começar um tráfego pago, investir um dinheiro que ela não tem, isso é muito importante. Então, muita gente cai nessa de que investe muito no tráfego, não investiu na construção da vitrine, não tem uma constância, não tem uma disciplina na internet ali e está frustrada. E essa frustração, ela vem para o marketing, que ela acha que não funciona, e ela vem também para o financeiro. Porque aí ela já investiu tudo que ela tinha no tráfego, ela gastou 1.000, 2.000, 3.000, e depende da realidade de cada um, como você falou. Não veio o paciente, não teve conversão, ou chegou o paciente, ele não se interagiu bem, não tinha nada para ele interagir de conteúdo, ou chegou, ela não tem uma secretária para conseguir conversar com essa pessoa ali, ela não tem um processo criado, e aí vai atropelando, né? Passando o carro na frente dos bois. Então, como que é importante? Nasceu a gestão, nasceu o processo, isso casar com o marketing, e isso faz com que a empresa consiga realmente ter uma venda efetiva e consistente. Porque aí na parte da venda também, eu sempre bato nessa tecla, é da consistência dessa venda. Eu vou vender só hoje ou vou vender por mais tempo? Quando a gente fala do LTV, que é o tempo que esse paciente passa dentro, que seja o cliente, passa consumindo o seu produto, o LTV da clínica de estética, ele pode ser eterno. Não pode? Me corrija se eu estiver errada. Não, pode sim. Esse é um ponto muito interessante, porque é o seguinte, as pessoas, elas precisam identificar onde que elas são boas e o que elas vão oferecer. Então, eu há pouco tempo subi a montanha, né, no Legendários,
E o primeiro passo é você subir a montanha, o segundo passo é você servir na montanha. E uma das coisas que o pastor lá falou o seguinte: para você servir, você tem que estar alinhado com Deus. Porque como você vai falar de família se você não ora pela sua família, você não é um cara de família. Então, a mesma coisa em todos os setores. Então, como é que você, às vezes, vai falar que é excelente de técnica se você nunca fez um curso? Como é que você vai virar e falar de brand se você não sabe o que é marketing, não sabe o que é marca? Como é que você vai virar e falar assim de invista nisso ou naquilo se você nunca passou? Então, hoje você tem autoridade de falar de marketing, por quê? Porque você tem seu marketing próprio interno. Você desenvolveu ele. Você foi lá, entendeu como fazia, começou a fazer e tudo mais, erros e acertos. E nesses erros e acertos você perde e ganha, entendeu? Hoje, acredito que para você é totalmente inviável ter um marketing externo no que diz respeito ao seguinte, vai ser dessa maneira. Pode acontecer igual a gente está passando por um processo que a gente vai iniciar, de um rebrand, de algumas coisas assim, para trazer mais valor para a marca, para a gente entender e o que é melhor para a empresa. E esse ponto que você trouxe, assim, se a gente pegar a trajetória de 2024, pegar a sua trajetória de 2024, o que você fez, e muitas vezes o pessoal, até numa palestra que eu fiz lá, eu citei os números que foram gastos aproximadamente R$500 mil só em viagens para a sua carreira nesse ano, concurso e tudo mais e tal. Não foi da noite pro dia, foi pensado. Então, o que você trouxe? Primeira coisa, eu preciso ter autoridade em técnica, porque o meu carro-chefe, o que a gente mais vê é o curso. Então, como é que eu vou falar de curso se eu não estou me inovando, se eu não estou sabendo o que está acontecendo no mercado, se eu não sei realmente oferecer para os meus alunos, para os meus clientes o melhor? Então, estruturamos, fizemos várias viagens de técnicas em outra língua e tudo mais, em vários cantos do mundo, Coreia, Mônaco, Londres, enfim. E depois o que a gente começou a fazer mais para o segundo semestre? Investir em quê? Em contatos, em aprendizados relacionados ao marketing. Então, como que eu vou gastar rios de dinheiro em marketing e eu não vou oferecer nada? Você vai quebrar seu negócio, entendeu? E o marketing, ele é um buraco sem fundo. Então, a pessoa, às vezes, não, vou colocar mais. Cara, você está chegando a 1 milhão de lead ali. E aí você não tem uma pessoa para tratar esse funil. Como é que você vai fazer? Entendeu? Você vai perder dinheiro. É dinheiro que está na mesa ali que poderia ser seu. E se não for para você, vai para outra pessoa. Vai para quem? Para quem for mais eficiente. Entendeu? Então, aí você já começa a ter um envolvimento. Pô, como é que você vai ser mais eficiente? Tendo pessoas, tendo processo. Então, eu gosto de colocar esses 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos. Então, pô, sabe do seu produto, sabe o que você vai vender. Tem processos bem definidos. Cria esse processo. Se você não sabe criar, cara, YouTube tem um monte de ferramenta, tem cursos aí online. Então, basta a pessoa querer fazer. E pessoas, que hoje, o último evento que eu tive lá do G4, na hora que perguntaram quem tem problema com pessoas, 95% da sala levantou a mão. Uma sala de mais de 100 pessoas. Por quê? Porque realmente, hoje em dia, não são todas as pessoas que estão dispostas a passar por certas etapas para você crescer. Então, situações que eu vi na minha empresa lá, uma pessoa entrar como auxiliar de produção e hoje ser o cara mais referência na minha produção e é um cara muito novo e tudo mais, é cada vez mais difícil de achar. Mas por que isso muitas vezes acontece? A pessoa espelhando em você, a pessoa vendo uma possibilidade de crescimento e por aí vai. Bom, por incrível que pareça, o nosso tempo está acabando. Todo mundo que passar por aqui, de agora em diante, a gente sempre vai deixar um tempinho para a pessoa deixar uma mensagem para alguém que seja da ROF, da harmonização facial, da estética, se você tivesse a chance de falar uma coisa com essa pessoa. Só que como a gente está aqui hoje, e é o nosso primeiro episódio, e é um podcast que a gente vai fazer junto, como casal que trabalha junto, e a gente já escutou
de várias pessoas. Vocês são loucos, vocês vão trabalhar juntos, vocês são casal, isso não dá certo, não faz isso não, enfim. Como a gente escutou isso de várias pessoas, hoje eu vou mudar e a nossa resposta vai ser um pouquinho diferente, porque eu sei que tem várias alunas minhas, várias mentoradas que trabalham junto e também estão na mesma situação que a gente. Ao invés de deixar uma mensagem para uma pessoa da harmonização para saber, né, o que você falaria com essa pessoa para ela ter sucesso na área, eu quero que você deixe uma mensagem para o casal que trabalha junto dentro da harmonização facial. Se você pudesse falar uma coisa, dar um conselho, que não seja, não faça isso, um conselho que você deixaria para esse casal que trabalha junto hoje dentro da harmonização, que quer crescer, que quer escalar, que quer se completar hoje, como a gente se completa como casal e como empresário juntos. Pudesse falar uma palavra, seria comunicação. Eu acho que aí está a alma do negócio. Você vem de uma criação, você vem de uma família diferente da minha, você tem a sua própria trajetória e eu tenho a minha própria trajetória. E no nosso caso foi um pouco mais difícil, por quê? Porque eu entro numa empresa que ela está tracionando, porque se sua empresa não estivesse tracionando, você ia escutar mais, isso é fato. Agora eu entro numa empresa que está tracionando, e eu entro numa empresa tendo uma pessoa que fundou seu negócio e eu também fundei meu negócio. Então, a visão ali são de duas pessoas que empreenderam. Então, a gente patinou muito em alguns aspectos, mas aí a gente soube se comunicar. Então, um bom diálogo, entendeu? Uma boa comunicação consegue resolver muitas coisas. E dando um spoiler, né? A gente vai ter uma pessoa aqui que é o Júnior. Não sei se vai ser no próximo episódio ou no terceiro episódio, que é uma pessoa que está nos ajudando nisso. Então, a gente não tem problema nenhum em chegar e pedir ajuda e tudo mais. Por quê? Porque o principal é que a gente se ama e a gente vê potencial em nós dois e nos nossos negócios. Mas, muitas vezes, a gente vai precisar de escutar um terceiro para poder nos orientar melhor e melhorar essa comunicação. Então, o que eu falo, não só na Hoff, mas em todos os business que tem casal, comunique, escute o outro, fale as coisas que te incomoda, os seus pontos de vista, o que você espera daquela pessoa, o que aquela pessoa pode esperar de você, que eu tenho certeza que o caminho vai ser muito mais próspero. Bom, então se eu pudesse deixar aqui a minha contribuição, se eu tivesse uma chance de falar para casais que trabalham juntos, eu falaria sobre empatia. No dia a dia de uma empresa, no dia a dia de duas pessoas trabalhando juntas, principalmente duas pessoas que têm veias empreendedoras, que se completam, mas que também têm visões diferentes de negócio, às vezes é muito difícil você parar e realmente olhar para a pessoa. Porque hoje é fácil você olhar, mas enxergar realmente aquilo que ela está sentindo, a comunicação que você trouxe é super importante, e junto com isso a empatia. Não deixa eu parar e realmente olhar para o que essa pessoa está sentindo com aquilo que eu falei, para o que essa pessoa está sentindo nessa situação que eu coloquei ela ali naquele dia a dia. Então, para mim, além da comunicação, é a empatia, de realmente, no casal, vocês conseguirem, né, você conseguir olhar para o outro, olhar além da empresa, que não tem como separar isso. Quem fala que tem, eu acredito que ou evoluiu muito mais, né, e desenvolveu a metodologia, mas é muito difícil que você não leve as coisas para casa, porque as coisas, elas casam, elas se comunicam muito, mas a empatia de realmente olhar para o outro de verdade e entender, se colocar no lugar do outro, de como ele recebeu aquela atitude, de como ele recebeu aquilo que aconteceu ali naquele dia, para mim é primordial. Ótimo. Nessa caminhada que a gente teve, a gente começou a ter muitas pessoas nos procurando para pedir conselhos de relacionamento de casal como empreendedores juntos e também sobre marketing, posicionamento, gestão. Há muito tempo eu já recebo esse pedido. Paola, me ensina a metodologia que você faz dentro do seu instituto para marketing. Como que você construiu a sua marca? E depois que a gente conseguiu alavancar essa parte de gestão, as pessoas também vêm procurando. Então, como que é feita essa gestão tão eficiente que está tornando esse negócio tão escalável e que pode ser aplicada dentro de qualquer clínica. E aí nós criamos a nossa mentoria, que é a mentoria de 360 de marketing, posicionamento e gestão, onde nós dois entregamos
tudo que você, profissional da estética, precisa para crescer nessa área de forma eficiente, de forma inteligente. Dentro dessa mentoria, eu e o Bruno vamos estar com vocês durante 6 meses. É isso mesmo, são 6 meses de acompanhamento em grupo, onde nós teremos aulas ao vivo e vamos te entregar tudo o que nós fazemos dentro do Instituto. Eu, o Bruno e os nossos melhores parceiros que estão com a gente dentro dessa caminhada e que eu tenho certeza que pode mudar a sua caminhada também. Pessoal, antes de falar da mentoria, gostaria que vocês dessem uma olhada nesse jaleco maravilhoso, desenhado pela doutora Farnese, Paola Farnese, que faz parte do nosso ecossistema, os produtos que a gente vai estar lançando. Então, hoje o Instituto, ele não é só uma empresa que ensina e faz procedimento. Hoje a gente tem um ecossistema, então a gente tem produtos relacionados à parte de vestuário, a gente tem produtos na área de home care e a gente está com pensamento em expansão de unidades. Então, muitas coisas que a gente está fazendo, vai fazer, vocês vão ficar sabendo nessa mentoria que a gente criou com muito carinho para poder passar um pouco das dificuldades. Então, eu falo muito que é o seguinte, a gente não precisa reinventar a roda, entendeu? Existem alguns atalhos na vida que a gente pode conseguir. Então, nada melhor que estar ao lado de quem já fez. A gente faz isso também. A gente tem mentores. A gente participa de mastermind. A gente está sempre junto das pessoas que já chegaram num outro nível que a gente sabe que a gente pode e vai chegar. Então, essa mentoria foi desenhada com muito carinho para poder trazer toda essa dor e a gente conseguir fazer com que o seu negócio não vire uma estatística. Então, estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado demais. Eu adorei. Gostaria de ficar até mais aqui falando. Tem muita coisa mais para falar, mas é só o início desse podcast, de muita coisa boa que a gente vai trazer para vocês. E não se esqueçam da nossa mentoria, dos nossos cursos no Instituto Harmonize. Esperamos vocês lá. O tema é muito amplo, a gente poderia ficar horas e horas. Acredito que a gente vai voltar em outros episódios também, que seja eu e você, para a gente falar um pouco sobre o ecossistema e como que essas pessoas podem aplicar o ecossistema dentro do negócio delas, que é o que fez a gente alavancar e vai fazer a gente alavancar bem mais agora em 2025. Eu agradeço você que ficou aqui até agora. Eu espero do fundo do coração que realmente você tenha pegado essas palavras, anotado. Se você não anotou, volta, anota, porque tem ouro aqui no que a gente falou, que pode ser aplicado dentro do seu negócio. E eu sei que você também deve conhecer gente que está precisando escutar o que a gente falou aqui, algum casal, alguma pessoa que entrou na área, colegas de profissão que precisa entender um pouquinho mais sobre gestão, sobre como a gente casa essa gestão com marketing. Então envie esse vídeo para todo mundo que você julga ser importante receber essa informação. Ativa o sininho aqui para você receber todos os nossos episódios. Nós vamos ter muita coisa aqui no nosso canal do YouTube e se inscreve aqui no nosso canal. Seu Instagram, doutora Paola Farnese? Meu Instagram, doutora Paola Farnese. Meu Instagram é Bruno Moreira GR. Sigam, compartilhem e até o próximo.